o filho mais novo de Cronos e Rhea, também conhecido por ser pai de figuras importantes na mitologia grega, o Senhor do Céu e também Deus dos Raios. Fala aí, meu nome é Guilherme e hoje eu vou contar para vocês a história de Zeus, ou também Júpiter, como ele era conhecido em Roma. Mas antes de iniciar a história de Zeus, precisa ser contado sobre um detalhe de uma profecia que existia há muito tempo antes dele, e essa profecia detalhava que o governante do mundo perderia seu posto para um de seus filhos. E foi assim com Urano, representação do céu, que perde seu posto para Cronos, o seu filho Titã. Cronos era o Titã do tempo. Cronos, agora comandando o universo, passa a ter um relacionamento com Rhea, sua irmã e também Titã. Juntos, Cronos e Rhea tiveram diversos filhos, entre eles Hestia, Hades, Deméter, Hera, Poseidon e por último Zeus. Sabendo da profecia que se realizou quando ele mesmo destronou seu pai Uranus, e sabendo que a mesma valia para si mesmo, Cronos passa a devorar todos os seus filhos logo após o nascimento. Com isso, ele pretendia garantir que da mesma forma com que ele fez com seu pai, eles não tomassem seu posto. Cronos fez isso com quase todos os filhos que eles têm antes, mas como os mesmos eram imortais, assim como os pais, eles continuavam vivos de certa forma dentro do corpo do Titã. Mas como eu disse, foi com quase todos, e não todos. Rhea, cansada de tudo aquilo, com a atrocidade com seus filhos, ela decide colocar uma pedra no lugar do bebê recém-nascido, assim, salvando o bebê recém-nascido, e esse bebê era Zeus. Zeus então é criado lá no Monte Ida, sendo alimentado pela cabra Almateia. Tempo se passa, Zeus agora adulto, ele possuía aliados poderosos que ele tinha ajudado a salvar, e esses aliados seriam os Hecatônquiros e os Ciclopes, para assim ter um vislumbre de esperança de acabar com a forma de governar do pai e dos titãs. Para garantir isso, Zeus então formula e exerce uma estratégia com um único objetivo: salvar os seus irmãos de dentro de seu pai Cronos. E o plano se torna bem sucedido, e Cronos acaba vomitando todos os seus filhos de dentro de si, e assim Zeus possuía novos aliados, seus próprios irmãos. E assim então se iniciava uma era de guerra, que ficaria conhecida como Titanomaquia. Uma era que, segundo os contos, duraria por mais de uma década e gerou nomes muito conhecidos para os contos gregos. Mas não só isso marcou a Titanomaquia. Teve também o que se tornaria após a guerra um dos principais símbolos para três deuses, e se tratava das armas deles, já que os Ciclopes, agradecidos por serem salvos e tentando ajudar na batalha que estava por vir, forjaram três armas presenteando três deuses. Zeus ganha o raio, Poseidon ganha o tridente e Hades ganha o elmo das trevas. Obviamente o pau quebrou, e a Titanomaquia terminou com a vitória pro lado dos deuses e tendo os titãs banidos para profundezas do Tártaro. Após a guerra, os deuses aderiram ao Monte Olimpo como casa, e os Ciclopes que foram responsáveis pela magnífica moradia que se tornou a Casa dos Deuses. Mas os titãs não foram os únicos inimigos a contestar o domínio dos deuses. Teve também os gigantes, que também eram filhos de Gaia, e o próprio Tifão, que era um ser tão poderoso que era conhecido como o pai de todas as criaturas, e até mesmo chegou a derrotar Zeus em uma batalha, mas relaxa porque o deus dos raios teve sua revanche. Então aí entra um ponto de estrutura no universo, onde os deuses dividiram o mundo sobre três domínios. Hades seria o senhor do submundo, Poseidon reinaria sobre os mares, mesmo com o titã oceano por lá, e Zeus reivindica o céu sobre seu domínio, e assim eles ficam conhecidos como os Três Grandes, e Zeus fica conhecido como o Rei dos Deuses e Senhor do Olimpo. Zeus tem muitas histórias e é muito conhecido pelos seus relacionamentos, tendo diversos filhos que se tornaram figuras poderosas, com feitos incríveis e muito famosos. Mas provavelmente o principal de seus relacionamentos seja com sua irmã e rainha do Olimpo, Hera, a deusa do casamento. Mas não são todos que sabem que Hera na verdade não foi sua primeira esposa. Seu primeiro casamento foi com Metis, a deusa da saúde. Eles haviam tido um relacionamento na infância e além de sua esposa, Metis também era sua conselheira. Então, depois de um tempo, Metis engravida e é dito que ela teria dois filhos. Primeiramente uma filha e depois um filho que teria capacidade para governar no lugar de Zeus. E então, sabendo que a mesma profecia que destranou seu pai e seu avô e a mesma valia ainda a ele mesmo, Zeus decide evitar esse nascimento. Então, em um certo momento, quando Metis usa sua capacidade de transformação para mudar para uma mosca, Zeus a engole. E algumas versões desse acontecimento relatam que Metis não sabia das intenções de Zeus, portanto havia sido enganada para se transformar em uma mosca. Zeus teve vários filhos que se destacaram tanto que ganharam um trono como um deus olimpiano ao lado do pai. Com Hera, Zeus teve o deus da guerra Ares e o deus das forjas Hefesto. E agora você lembra daquele primeiro relacionamento do deus dos raios com Metis?
Depois de um tempo, Zeus passa a ter dores de cabeça, que foram descritas como insuportáveis, portanto ele pede para seu filho Hefesto que abrisse sua cabeça e resolvesse o problema das dores, e de sua cabeça aberta surge Atena, a deusa da sabedoria, já adulta, e que era fruto de seu relacionamento com Metis, e também se tornou uma deusa olimpiana. E de um caso com Leto nascem os gêmeos Artemises e Apolo, e do relacionamento com a mortal Semele nasce o Dionísio, deus do vinho. E com histórias incríveis também sendo seus filhos, ele teve os famosos semideuses, como Hércules e Perseu, com contos incríveis. E para finalizar o vídeo com algumas curiosidades sobre o Senhor do Céu, Zeus adorava uma forma de encantar seus pretendentes, que era através de sua capacidade de transformação, como quando ele se tornou uma serpente para cortejar sua irmã Deméter, ou quando se tornou um pássaro para Hera, ou até mesmo quando ele se tornou um príncipe para seduzir a mortal Semele. E outra curiosidade é que em diversas obras, Zeus era descrito como a deusa da vitória em sua mão, e com isso ele também ficou conhecido por favorecer certos lados em disputas. E por último, nos tempos antigos foi feita uma homenagem ao deus, sendo construída uma estátua gigante e incrível, que era tão magnífica que ficou conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, já se inscreve no canal que eu vou fazer a história de todos os deuses olimpianos, e assim você não perde os próximos. Tamo junto. Deixa o like, é nóis.